PST1, aqui é o professor Sérgio, e nesse momento aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa aula de Fundamento de Administração, hoje com o módulo 4, sobre o modelo de estrutura em organização. O conceito, que é a parte primária nossa, né, que nós vamos iniciar, é na verdade as estruturas com funções, né? São estruturas que existe um relacionamento hierárquico, como funciona, de que forma elas vão funcionar, de que tipo são as estruturas, o que é mais adaptável, enfim. A tendência atual das organizações trabalhar de forma mais horizontal. Um exemplo que a gente pode dar, a gente vê aqui exemplo como força-tarefa, né? O que é a força-tarefa, na verdade? São aquelas composições que a gente tem no dia a dia entre atividade, força física, função, o que fazer, como fazer. Os tipos, a gente vai começar com a estrutura linear. O que é a estrutura linear? Ela é uma estrutura de pequeno porte, onde não há assim, grandes diversificações, são menos complexas, de pouca especialização. Essas estruturas a gente encontra praticamente uma linha de subordinação única. Se a gente pensar e imaginar hoje nas empresas onde estamos trabalhando, a maioria é de pequeno e médio porte. Como você pode ver aqui no organograma dessa linear, aqui eu poderia ter uma diretoria com duas gerências, por exemplo, e os subordinados aqui na parte inferior. Esse organograma é simples, mas mostra bem o que a gente precisa saber da linear. As vantagens, o que a gente pode falar de vantagem? Claro que depois vocês vão estar lendo com mais clareza, que esse tempo de vídeo é limitado, mas se for observar, são indicadas para pequenas empresas, a clara delimitação de responsabilidade e autoridade, são mais simples e econômicas. Vamos falar um pouco de desvantagens. A comunicação, que eu acho importante na área de segurança, por exemplo, ela é mais demorada e mais distorcida também. Uma sobrecarga, por exemplo, de trabalho em algumas chefias ou direções, e pode diminuir o poder do controle técnico. Por exemplo, nós da área de segurança e medicina do trabalho, as empresas de pequeno porte, não é que ela dê uma importância menor, mas ela não, assim, não retrata tão seriamente como as empresas de grande porte. Já na estrutura linear de staff, que basicamente é a mesma situação, só que o staff ele é uma linha que faz uma assessoria, ou ele delimita as situações e coloca o pessoal nessa linha de um direito mais contundente, mais da linha técnica, uma pessoa mais tecnicamente trabalhando dentro de um contexto da organização. Se a gente observar aqui no organograma, a gente tem aqui uma diretoria, aí a gente começa com a staff 1, nós temos aqui uma gerência, uma coordenação, staff 2, staff 3, e aí essa staff está aqui, na verdade, para quê? Para dar uma assessoria, uma direção melhor nas atividades. Se a gente voltar aqui atrás e dar uma olhada novamente, a gente vai ver que as staff são do direito de assessorar, recomendar. Elas têm o direito do comando junto com as suas linhas de hierarquia. Uma das vantagens que a gente pode observar a facilidade de utilização de especialista. Tem que ser pessoa especializada, pessoa de alto conhecimento, uma possibilidade de concentração de problema específico. Então a staff ela está ali para justamente estar olhando esses problemas, enfim, não deixar passar ele. Uma desvantagem que a gente vê, né, não são facilmente aceitas. Não é todo lugar que as staffs são aceitas, o pessoal tem um certo receio. Tem aquela história do dedo duro, então a gente basicamente pensa um pouquinho nesse sentido. Os membros desses órgãos de staff, eles também não são aceitos com facilidade em alguns cargos. Isso é importante a gente começar
a pensar quando nós estivermos trabalhando dentro de uma empresa, que a gente conhecer esse organograma para entender como isso funciona, de forma que a segurança e medicina do trabalho tem que tratar com todos. A estrutura funcional, né? É aquela que se encontra uma chefia com cada função. Se organiza de forma de dois tipos de recursos técnicos utilizados. Necessita basicamente de pessoas especializadas. Todos os níveis de execução subordinam funcionalmente aos correspondentes a nível de funcionalidade. Se a gente pensar aqui agora e dar uma olhada, a gente vai ver, por exemplo, nessa questão aqui, ó, nós temos um presidente, a área de planejamento e assessoria jurídica, e depois a gente tem os diretores. Abaixo deles, a gente já tem que os departamentos já específicos. A gente tem que lembrar um pouco que, por exemplo, na área de segurança e medicina do trabalho, geralmente nós estamos aqui na área de recursos humanos. Vantagens. Se a gente pegar e dar alguns exemplos, né? Dá maior flexibilidade, os especialistas se sentem mais valorizados, as pessoas técnicas são mais valorizadas, promove um aperfeiçoamento melhor. Algumas desvantagens, por exemplo, a coordenação é mais fácil, pode ser uma desvantagem, entendeu? Muitas chefias causando confusão. Tem um que quer mandar, outro quer mandar, isso é mais nesse sentido. Aumento de conflito interfuncional é como aquela questão do primeiro item da desvantagem. Muitas chefias causando confusão, não se entende muito bem nessa situação. Existem também as estruturas que são as matricial. Essas estruturas multidimensional, né? Trata-se de maximizar as virtudes e minimizar os defeitos. São unidades de trabalhos, são de projetos, são órgãos permanentes, funcionais, dão maior versatilidade à otimização dos recursos humanos. Dentre as suas principais vantagens, temos o equilíbrio dos objetivos. Seu maior defeito é que o pessoal envolvido venha a ter dois chefes. Vamos lembrar aqui, vamos pegar o organograma, por exemplo. Eu tenho a diretoria, abaixo dele eu tenho o departamento A, pode ter uma chefia aqui, e o departamento B tem outra. Se você pegar o departamento A e o departamento B, estão interligados. Agora, o projeto de trabalho que cada um vai fazer, às vezes, parte dele uma chefia faz e outro faz. Isso pode dar confusão de comando. Isso pode dar envolvimento e aí você ter conflitos dentro da empresa. Nós da área de segurança e medicina do trabalho temos que ter muito cuidado com isso aqui, porque a gente se envolve em vários departamentos. E às vezes o que eu estou fazendo aqui eu não posso fazer. Às vezes o tipo de assessoria que eu dou aqui, ó, psicologicamente eu posso tratar uma pessoa aqui de uma maneira e aqui de outra. Vamos falar um pouco das vantagens aqui. É uma forma mais efetiva de conseguir resultados, é mais fortemente orientada para resultados, maior grau de especialização, as pessoas são mais especializadas. Existe também desvantagem, como conflitos de projeto. Lembra daquela dificuldade que eu falei do comando A e o comando B? Então, esses conflitos podem existir. Pessoal, vamos lembrar um pouco que quando nós falamos desse módulo 4, a gente falou especificamente de coisas bem objetivas. A apostila ela está mais completa, ela tem mais informação. O que eu quis fazer aqui dentro desse vídeo e dentro desse tempo que nós estamos trabalhando e conversando um pouco, é orientar um pouco vocês na hora de vocês visualizarem, estudarem um pouco a apostila e perceberem as condições de cada situação dentro dos organogramas, cada situação dentro de situação de organização, como funciona uma, funciona a outra. Porque nós, na área de segurança, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com ambas situações. E essas ambas situações, elas podem nos envolver desde o escalão lá de cima, com a diretoria, até no escalão cá embaixo. Bom, os exercícios eu vou estar encaminhando, certo? Vou marcar as datas de entrega e ao postar o vídeo agora nesse momento, eu também vou estar passando para vocês o que a gente vai estar fazendo, ok?
Um abraço a todos. Qualquer coisa, é só entrar em contato.